Alunos, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos ótimos dentro das nossas possibilidades e, na medida do possível, nós vamos trilhar essa aula de história que tem como tema fazermos uma reflexão, conceituarmos e distinguirmos, afinal, o que é história. Vocês já estudaram a disciplina de história na primeira fase do ensino fundamental? Porém, este é o primeiro contato que vocês estão tendo com a disciplina de História de forma específica. E antes de nós darmos continuidade nessa disciplina de História, é necessário que nós consigamos conceituá-la para que juntos tenhamos um entendimento preciso, um entendimento claro. Então, por isso é necessário que nós abordemos nesse instante, afinal de contas, qual o significado desse termo História. A história ela pode ser entendida como a área do conhecimento que estuda o ser humano através do tempo. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra história, é necessário que vocês pensem em tempo e espaço. Qual tempo que foi? Qual ano? Qual período histórico? Espaço? Onde? Em qual local aconteceu um determinado fato histórico? Então, a história é uma disciplina que estuda o comportamento humano através do tempo e espaço, ok? Feito esse esclarecimento, aliás, só para deixar mais claro para vocês, suponhamos que ouçamos a seguinte informação: Joãozinho participou de um campeonato de futebol. Isso é o quê? Isso é história? Não. Até então, não. É apenas uma informação. Agora, se eu mencionar para vocês da seguinte forma: Joãozinho, no ano de 2021, participou de um campeonato de futebol na sede do Maracanã. Ou seja, é possível que eu consiga analisar esse exemplo dado de uma forma histórica, desde que eu me atenha a um método de estudo. E um método de estudo é um caminhar, é um trajeto científico que na função de historiador eu tenho que trilhar. Mas antes, voltemos aqui para que nós realmente não percamos o foco e para que nós saibamos distinguir, afinal, o que é história. E nós temos alguma dúvida. Nós vimos, então, que a história estuda o ser humano em um tempo e um espaço. Mas como esse estudo é feito? Através de pesquisa com documentos históricos. Você deve estar se questionando: professor, mas nem tudo pode ser analisado, pode ser estudado através de documentos históricos. Verdade? Sim. Mas nós temos outras fontes históricas, como, por exemplo, a fonte oral, como, por exemplo, vestígios que paleontólogos recolhem. Então, nós temos várias fontes históricas que podem ser utilizadas para que dessa forma nós consigamos estudar a história, ok? Através de pesquisa em livros e internet, também é possível que nós realmente realizemos o estudo da história, ou ainda através de pesquisa em bibliotecas e através de visita a museus, análise de imagens. A análise de imagem recebe o nome de iconografia. É possível que nós realmente nos debrucemos no estudo para descobrirmos o que é a história e qual a relação dela com o nosso contexto presente, atual. E não poderíamos deixar de mencionar que a principal pessoa responsável pelo estudo da história recebe o nome de historiador, que é o indivíduo que estuda, pesquisa ou escreve sobre a história. Então, esse é um elemento. Então, os historiadores assumem essa função. Então, eles são os profissionais que reúnem documentos, dados, situam fatos em seu contexto, reconstroem, interpretam, analisam passados de indivíduos, grupos e movimentos sociais, instituições, regiões, culturas, artes, ideias e costumes que abrangem todos os aspectos da história. Então, os historiadores são os profissionais responsáveis
por organizarem o estudo do homem em um determinado tempo, em um determinado espaço. Ainda, alunos, vestígios e fontes históricas são pistas que os historiadores encontram e que são utilizados por esses historiadores como fontes históricas para descreverem determinados acontecimentos, para situarem o homem em um tempo específico, em um espaço específico. E esses documentos, esses vestígios, essas fontes históricas fornecem um rico material para que nós consigamos analisar, não com extrema precisão, mas com um grau de precisão alto, acontecimentos em um tempo e um espaço determinados, ok? Ainda, alunos, a ideia de tempo é muito importante para o conhecimento histórico, como eu já disse para vocês. Tempo e espaço são primordiais para que consigamos definir um fato histórico, para que consigamos distingui-lo de um acontecimento, de uma informação. Enfim, tempo e espaço são extremamente necessários para que situemos a história em um determinado contexto espaço-temporal. E nós sabemos que os seres humanos organizaram a sua vida há milhares de anos, de acordo com os tempos da natureza. Por exemplo, observando períodos de chuva, período de secas, período de frio, período de calor, as mudanças lunares. Então, todas essas características auxiliaram os homens a organizarem a sua rotina de trabalho, rotina social, rotina coletiva, rotina individual. Ainda, alunos, nós temos alguns instrumentos de tempo de registro, como por exemplo, nós temos um calendário solar, um relógio solar, que vocês podem observar que no centro desse relógio solar há um pêndulo, e na medida em que a sombra vai avançando, as delimitações e as marcações são feitas. Depois nós temos uma ampulheta, que também é utilizada com uma precisão para medir o tempo. E depois nós temos um outro exemplo de um calendário. Percebam que nós temos gravuras de animais. E, por fim, nós temos um relógio. E o calendário era uma espécie de livro e surgiu para organizar o pagamento dos impostos anuais. E nós temos vários filmes que realmente reforçam, como, por exemplo, aquele filme 2012, que reforça a profecia do calendário maia. Então, no ano de 2012, o mundo deixaria de existir, porque o calendário maia não só contemplava até o ano de 2012, mas nós sabemos que isso, na verdade, é uma espécie de profecia que foi divulgada parcialmente para criar esses elementos de fim dos tempos, mas nós sabemos que não. E, principalmente para a sociedade cristã, o nascimento de Jesus, tido como sendo Cristo, é considerado um marco de passagem de tempo. Tanto é que o nosso calendário, nós estamos no ano de 2021, ou seja, 2021 anos atrás, nós tivemos o nascimento de Cristo. Então, esse é um fato histórico que marcou e auxilia muito a delimitação temporal de acordo com o nosso calendário, que é o calendário cristão. Professor, mas nós temos apenas o calendário cristão? Lógico que não. Nós temos muitos outros calendários, nós temos muitas outras formas de marcação. Nós utilizamos essa marcação espaço-temporal cristã porque nós somos uma cultura cristã, mas nós temos outros, que é o que nós veremos agora. Como, por exemplo, a contagem do tempo. Nós temos 4 calendários apresentados abaixo, que mostram a variedade na contagem do tempo em diversas sociedades. Comecemos por 1º de janeiro de 2020, que é de acordo com o nosso calendário cristão. Vejam só, o calendário gregoriano, né, como ele recebe o termo correto, é ocidental, baseado no ciclo solar, tem como referência o nascimento de Cristo, que é o que eu mencionei para vocês. A partir do instante que Jesus nasceu, tido
pela sociedade cristã como sendo Cristo, a partir desse instante iniciou-se a contagem marco-temporal. Então, nós que somos uma cultura cristã ainda utilizamos muito esse marco temporal assinalado como sendo o nascimento de Cristo. Porém, nós temos também o calendário islâmico. E o calendário islâmico, por exemplo, data quando foi 1º de janeiro de 2020, para eles era 24 de Ramadã, de 1378. A base do calendário islâmico é a lua. Inicia-se com a fuga de Maomé para Meca, no ano de 622 depois do nascimento de Cristo. Depois do nascimento de Jesus, tido pela sociedade cristã como sendo Cristo, né? Para deixarmos isso bem claro. Então, esse calendário islâmico utiliza a principal base dele, é a base lunar, enquanto que o calendário gregoriano utiliza a base solar. Depois nós temos, quando era 1º de janeiro de 2000, no calendário gregoriano, depois era 24 de Ramadã, de 1378, no calendário islâmico. No calendário judaico, era 27 de Tevet, de 5.760. Também utilizam como base o calendário lunar e parte da criação do mundo conforme a Bíblia. Então, é uma diferenciação, é o calendário mais antigo que nós temos, é o calendário judaico. E quando nós tínhamos essas datações, nesses 3 calendários, no calendário gregoriano, no calendário islâmico, no calendário judaico, era 7 dia do 2º mês do ano do coelho, no calendário chinês. E referência também lunar, que iniciado no ano de 2697 a.C., ano do patriarca chinês Huang. Então, essas são as diferenciações feitas. Então, percebam, alunos, professor, mas o senhor apresentou agora para nós 4 calendários. Qual deles é o correto? Qual deles é o certo? Isso não faz parte da história, alunos. Isso não faz parte, não é uma indagação histórica a ser feita. E isso depende muito da forma cultural, como as pessoas vivem, como as pessoas sentem, como as pessoas gostam de seguir uma determinada simbologia. Por exemplo, nós, cultura ocidental, seguimos essa tradição gregoriana. Os islâmicos seguem a sua tradição de Maomé para a fuga de Meca. Os judeus seguem a sua tradição levando-se em conta a Bíblia. Já os chineses fazem uma referência ao patriarca chinês Huang. Então, depende da cultura de cada povo. Então, é isso, alunos. Ainda, como eu já mencionei para vocês nas últimas aulas, dentro dessa discussão entre a história, o que é história, dentro dessa discussão do que pode ser, qual é a função dos historiadores, nós ainda temos a periodização da história, que na última aula eu mencionei para vocês. Agora nós faremos apenas uma reanálise de uma forma bem rápida, como por exemplo, pré-história. Podemos definir a pré-história como um período anterior ao aparecimento da escrita, que eu mencionei para vocês. A partir do instante que houve o surgimento da escrita, nós tivemos a história antiga, antes do aparecimento da escrita, pré-história. E essa pré-história também mencionei para vocês na última aula que ela era dividida em 3 períodos diferentes: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Dentro das características de cada um desses períodos, nós vimos que no período Paleolítico, o ser humano tinha uma vida nômade, sem habitação fixa. Vivia da caça de animais de pequeno e grande porte, da pesca, da coleta de frutos e raízes. Usavam instrumentos e ferramentas feitos a partir de pedaços de ossos e pedras, como uma forma de se defenderem, uma vez que nós tínhamos animais de grande porte. Depois, no período Neolítico, nós tivemos avanços que foram justamente o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais.
Então, a partir do instante que nós tivemos o desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais, nós tivemos o cultivo da terra. E o homem conseguiu diminuir sua dependência em relação à natureza. E com esse processo, a partir do instante que nós tivemos a origem da agricultura, houve a sedentarização, ou seja, fixação do homem em uma determinada área. E não tinha mais aquela necessidade de estar sempre migrando à procura de alimentos, à procura de animais. Então, a partir do instante que o homem desenvolveu a agricultura, ele passou a ter hábitos sedentários. Ele deixou de ser nômade e passou a fixar em uma determinada região, sem ter que ficar mudando, alternando. Ainda na Idade dos Metais, nós tivemos um avanço da metalurgia e criando objetos de metais, tais como lanças, ferramentas, machados, facilitou a caça de animais, facilitou a agricultura e tudo isso também são características da idade dos metais. Uma pergunta, aluno, vocês devem estar se questionando. Professor, tudo bem, antes da origem da escrita, nós não tínhamos história. Então, nós sabemos que a história só surgiu quando nós tivemos o desenvolvimento da escrita. Tá, antes nós tínhamos então a pré-história, que foi dividida em 3 períodos distintos. Mas como que hoje, em pleno século XXI, é possível que nós saibamos desses dados? Pela utilização de uma técnica que recebe o nome de carbono 14. Esse carbono 14 é um material químico que serve para determinar a idade de um fóssil. Tanto animal quanto vegetal, e muitos pesquisadores utilizam essa técnica para precisar a datação, ou seja, o período, a idade de um determinado animal, a idade de um determinado fóssil. E ainda nós temos as pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres faziam pinturas rupestres, os homens pré-históricos, justamente para comunicarem-se. E eles desenhavam tanto figuras humanas para representar a si mesmos, como também animais para representar a caça. Então, essa foi uma característica desses povos pré-históricos. Eles utilizavam com uma frequência muito grande essas representações, essas caças, para conseguirem, de certa forma, comunicarem. Por exemplo, nessa pintura rupestre, percebe-se que há um determinado tipo de animal nesta área, tanto é que nós temos caçadores. E percebam, alunos, que nós temos aqui caçadores que estão com arcos, como se fossem arcos e flechas, que estão disparando contra esses animais, e este aqui foi até atingido, esse outro também. Então, é um exemplo para ficar mais claro para vocês. Ok? Avançando, alunos, nós iremos também para uma grande descoberta, para uma utilização do fogo. Antes de seu domínio, as pessoas utilizavam o fogo que obtinham através dos vulcões, nos incêndios causados por raios que atingiam as florestas. E após o domínio do fogo, o homem passou a iluminar as cavernas, a aquecer as famílias do frio, a espantar animais, assar e cozinhar a carne da caça, a melhorar assim a qualidade de vida dos seres humanos. Ok? Então, esse é o slide que eu mencionei para vocês. Afinal, o que é história? E dentro desse slide nós vimos que a história estuda o ser humano em um determinado tempo, em um determinado espaço. Nós vimos que os historiadores, através dos vestígios históricos, conseguem fazer um estudo mais preciso desses seres humanos em um determinado espaço temporal. E nós vimos partes também da periodização da história, mencionando sobre a pré-história, história antiga, a Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Nós vimos na última aula e nessa nem mencionado foi. Ainda, alunos, relacionado à atividade que eu passei para vocês, vocês lerão um texto que eu coloquei o que é história e há algumas distinções aqui. Percebam que nós temos, por exemplo, aqui nós temos a história, é o conhecimento que estuda as ocorrências do passado.
Percebam que tem também aqui a função dos historiadores, que eu mencionei para vocês nessa aula, e assim sucessivamente. Então, vocês observarão a leitura desse texto, farão. Se tiverem quaisquer tipos de dúvida, por favor, recorram ao WhatsApp do grupo para questionarem-me no decorrer da aula, que eu tentarei respondê-los da melhor forma possível, para que juntos nós realmente consigamos entender esse conteúdo. Percebam aqui que nós temos alguns vestígios históricos, vejam só, utensílios, construções, fósseis, obras de artes, fotografias, e depois nós temos a origem da história. E dentro dessa origem da história, alunos, é necessário que nós recorramos à Grécia Antiga, como por exemplo, Heródoto, antigo historiador grego, ele é considerado o pai da história, Heródoto. Foi ele quem desenvolveu os primeiros estudos com algum método mais sistematizado. Posteriormente, após Heródoto, veio Tucídides, que foi outro pensador grego que realizou estudos elaborados em decorrência de diversas fontes históricas. É dele a obra A História da Guerra do Peloponeso, no qual debruça o conflito entre as cidades de Atenas e Esparta. Pois bem, alunos, ao lerem esse texto, que é a história, vocês, no caderno, escreverão o entendimento que vocês tiveram quanto à história. Afinal, ao lerem esse texto, ao visualizarem esse vídeo, o que vocês entenderam? O que é história? Vocês escreverão no caderno de vocês, em forma de texto, tirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado, ok? Estamos conversados? Tenham um excelente dia. Façam uma atividade, descansem, permaneçam nas suas casas e eu espero vê-los o mais rápido possível, ok? Muito obrigado, alunos.